Ai, Senhor, a mãe de Ismael, Agar, é igual a Agar, estava chorando pelo menino, e o anjo chega para ela e pergunta assim, diz assim, Agar, por que você está chorando? O menino morreu. Não, não morreu não, Agar, está vivo ali, ó. Não, ele morreu. Não morreu não, Agar, está vivo. Às vezes a gente se preocupa por coisas que a gente acha que a gente vai resolver com as nossas preocupações, perdemos noites de sono, às vezes adquire até enfermidade, porque a preocupação traz enfermidades, quando na verdade a gente vai ver, não é nem um gigante, era um negocinho tão pequeno, fácil de resolver. Fácil de resolver. Exemplo, eu vendi uma máquina para um rapaz, tem 2 anos, a máquina tem garantia de 3 meses, tá? Tem 2 anos e 6 meses que eu vendi a máquina para o cara. E é uma máquina cara. A máquina fez um furo por dentro. É uma caldeira aqui, esses cruzeiros, navio usa, dry clean usa, boiler, caldeira. O cara me ligou. Ele me ligou e disse assim, olha, fez um furo na bola e tal, não sei o quê. Eu já entendi o que ele estava querendo, né? E eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia ser igualzinho a todos os outros, te falar o que todo mundo falaria, garantia 3 meses, já passaram 2 anos e 6 meses. Mas eu não vou fazer isso com você. Eu vou assumir a responsabilidade. E é caro, irmãos, é caro. É caro. Eu falei, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou trocar essa máquina para você. Aí eu falei assim, bom, agora a gente vai ter que soldar a boila, porque não tem como soldar, ninguém solda, mas a gente solda, e eu vou ter que abrir. Chamei um cara de Miami, que é um cara especializado em solda, e eu falei assim, agora como que eu vou falar com esse cara para ele pagar o soldador? Eu fiquei 2 dias ensaiando, irmãos. 2 dias ensaiando por uma coisa que a responsabilidade não era minha. Não era minha. Eu liguei para ele, falei, olha, o negócio é o seguinte, o soldador vai aí, ele cobra tanto, não sei o quê, e eu pago o material, não tem problema, mas você paga para soldar. 2 dias. Ele falou, tá bom. Você já parou para pensar nisso? O quanto a gente se preocupa à toa, às vezes? À toa. Por coisa que a gente não precisa preocupar. Se nós somos a igreja, a menina dos olhos do Senhor, significa que Ele cuida de nós. E deixa eu te dizer algo. Cuidar vai muito mais além do seu entendimento. Hoje eu estava pensando, gente, o que será sabedoria? Salomão foi o homem mais sábio, nunca haveria outro igual a ele. Nunca haveria. O que será sabedoria? E depois eu parei, pensei. Falei, bom, primeiro, sabedoria vem de Deus, certo? Sabedoria vem de Deus. Não adianta, a sabedoria que Salomão tinha, vinha de Deus. Não veio do homem, sabedoria vinha de Deus. O que será essa sabedoria que o Senhor fala na palavra dele, de que Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte: sabedoria é ouvir a Deus e obedecer. O que Salomão fazia? O que Salomão fazia? Ele ouvia a Deus. E ele obedecia. Isso é sabedoria. Um filho que ouve o pai e a mãe é sábio. Um filho que obedece o pai e a mãe é sábio. Então nós estamos falando de Deus assentado no seu trono, que rege os céus e a terra, e sempre vai nos falar coisas sábias. Deus não vai falar para você fazer nada de errado, ainda que vá contra o seu entendimento, ainda que vá diferente do que você espera e pensa, mas Deus é sábio. E o que é sabedoria? Eu acho que o homem mais sábio é o homem que ouve Deus e obedece. Eliseu ouviu, obedeceu, recebeu o manto. Preste atenção. Eliseu ouviu, obedeceu e recebeu o manto. Todo homem e mulher que ouve a Deus e obedece, recebe o manto. Mas quem não ouve a Deus, e quem não obedece nem a Deus e nem a autoridades, não tem manto, porque não está debaixo de autoridade.
Sabedoria é ouvir a Deus e obedecer. O povo só não chegou na promessa porque desobedeceram a Deus. E nós vamos falar hoje sobre milagres. Nós vamos orar hoje por milagres. E tem uns testemunhos acontecendo aí, lindos, irmãos. Coisas lindas acontecendo por aí, no meio de vocês. Sabe por quê? Porque Deus está te dando sabedoria. Até mesmo para receber milagre, tem que ouvir a voz de Deus e tem que obedecer. Interessante, né? Jesus, nas suas caminhadas, o povo caminhava muito, e diz a Bíblia que Lázaro morre, e a irmã de Lázaro, todo mundo envia, né, mensagem para Jesus, 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 e Jesus, nada. Aí depois de 4 dias, Jesus chegou lá, 4 dias. A irmã de Lázaro chega e diz assim: Jesus, se o Senhor não tivesse demorado, se o Senhor tivesse chegado mais rápido, ele não teria morrido. Deus tem um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Teve uma pessoa que me ligou, eu não lembro o que foi mais ou menos 1 mês atrás. Não lembro quem foi, pode ser que seja você. Eu não lembro quem foi. E eu sei que era alguma coisa que tinha que se fazer. E eu deixei passar 1 dia, passou 2, passou 3. Eu fiz de propósito. No 4º dia, aí eu respondi. Eu lembro que essa pessoa falou assim: se você tivesse feito mais rápido, né, teria dado mais certo. Aí eu falei assim: eu estou lembrando da passagem de Jesus, que às vezes o certo para nós é o errado para Deus. E às vezes o certo para Deus, o certo de Deus para nós muitas vezes é errado. Quem perde com isso? Deus? Deus? Nós. Eliseu recebe o manto de Elias porque ouviu e obedeceu. O manto de Eliseu era para passar para Geazi. Geazi não ouviu e não obedeceu. Ganhou o manto? Perdeu a unção, perdeu o chamado e acabou mal na história. Agora, o manto deixa de existir? Nunca. Ele passa. E vai passando. E vai passando. Enquanto achar um que ouve e obedece, o manto vem. O manto continua se passando. Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Deus vai operar um milagre na sua vida hoje. Aos que estão acordados, Deus vai operar um milagre na sua vida hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o negócio está ficando sério no Brasil, viu? Está ficando sério. Está preocupado. Eu estou falando das cruzadas no Brasil. Eu vou ter que ir para Campinas, vou ter que ficar 1 semana em Campinas. Eu pensei que o cara só ia marcar para mim quinta, sexta, sábado e domingo. Ele marcou terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 3 dias numa igreja e em outras 3 igrejas diferentes. Isso porque a gente já vai chegar no dia 24, 25 é o apóstolo Miguel, 26 de manhã, 26 de noite e 27 na igreja dele. 4, mais 6 em Campinas. Em Rio de Janeiro, eu acho que a gente está tentando negociar a data para novembro, porque senão vai ficar muita coisa, eu não vou conseguir.
Mas o rapaz ontem fechou a agenda, me fez uma agenda, me mandou um PDF da agenda. Um cara assim que Deus levantou no Brasil. Ele vinha aqui antes, o Claudio Honor. Quem lembra dele? O moreno que era de Miami aqui. Ninguém lembra? Uau. Claudio Honor, que era de Miami, que ficava aqui no segundo, terceiro banco onde está o Henry ali. Ele fez a agenda, fez o flyer, já fez tudo, já está mandando pela internet. E o cara é atrevido, viu? Ele é atrevido, ele está com mais fé que eu. Ele só não colocou lá defunto ressuscitando, porque o resto ele pôs tudo. Eu falei assim, você está com mais fé que eu, hein? Ele colocou assim, por quê, pastor? Mas ele é muito querido, muito querido. E o povo, assim, está com muita expectativa. Eles falaram que o povo está com muita expectativa. Nós vamos pregar na igreja de um pastor também. Esse pastor, um pastor muito abençoado da rede. Ele era da pesada, acho que tomou, não sei se foi 14 ou 15 tiros, o homem tomou. Tomou tiro para tudo quanto é lado. Até os olhos dele arrancou com os tiros, viu? Os 2 olhos dele. Sério. Não estou brincando, estou falando sério. Ele casado acho que uns 16, 20 anos, né? Nunca viu a face da esposa. Interessante, né? Pastor de uma igreja, lá em Campinas. E você vê o cara, irmãos, moreno, escurinho, e ele põe um óculos escuro e sai andando no meio de todo mundo. Tem hora que ele brinca com o Jado e fala, põe de novo que eu não vi, põe de novo que eu não vi. E ele quer que a gente ministre lá na igreja dele. Muito querido ele, muito querido, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família muito abençoada. O menino tinha 16 anos na época, hoje já está com 20 e poucos anos. E, assim, eu acredito que Deus está fazendo coisas tremendas. Orem por nós, porque a igreja está indo para as nações. A igreja está indo para as nações. Amém? E a gente está indo para onde Deus está mandando. Acredito que a gente vai no Chile ainda. Mas a gente vai para muito lugar. Minha preocupação, irmãos, eu não tenho essa sede de ficar andando para lá e para cá. Eu não tenho isso, não. Mas a minha preocupação é estar sendo a vontade de Deus. Novembro, o apóstolo Gésio pediu para a gente ministrar o congresso de pastores, que eu acredito que são uns 200. A gente faz parte deles, juntamente com os apóstolos. Quem vai estar ministrando vai ser o apóstolo do Rony Chaves, o filho do apóstolo Rony Chaves, Pablo, profeta. E ele vai estar ministrando acho que 3 dias. E ele pediu para mim pegar um dia e ministrar e liberar essa unção. Porque ele falou que 2018 vai ser o ano da colheita do Senhor, o ano do evangelismo. E é necessário que aconteça milagres no meio do povo de Deus, ele falou. E ele pediu para que a gente estivesse liberando essa unção. Isso é uma honra, irmãos. Isso é uma honra muito grande para vocês. Amém? Para essa casa, com toda humildade. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas ali. É Campinas também, esse hotel é em Campinas. E a gente está indo muito para Campinas, né? Um lugarzinho muito gostoso, muito legal, um povo muito amado. E assim o Senhor tem feito. Amém? Cadê a mãe do Mateus? Está indo embora amanhã, né? Como é que está o pé da senhora? Está bem? Não doeu mais? Oh, glória, foi curada. Quanto tempo a senhora sentia dor nesse pé? Uau! 2 anos sentindo dores nesse pé. E Jesus curou ela, acho que foi na terça-feira passada, não foi? Foi logo que a senhora chegou? Está vendo? Jesus é tão bom, falou, essa mulher vai andar muito por essa terra. Glória a Deus. Ela foi curada dos pés. Domingo ainda tinha 30% de dor, né? Ela disse. De vez em quando doía 30%. Os 30% foi embora. E a visão? Continua aquele de 5 e 7? Continua? É? É aquela porcentagem que a senhora me deu? 5, 7? Olha, irmãos, de 0 a 10, 5 no olho, 0 a 10, 7 no outro. Glória a Deus. Uau. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós temos também a Caroline, né? Ela tem uns testemunhos bonitos para dar aí depois. Chegou na igreja tem umas 2 semanas, né? 3 semanas. E Deus fez uns milagres muito lindos na vida deles, dela e do esposo. Muito lindo, irmãos. A gente tem que crer.
A gente tem que crer, porque Deus vai continuar agindo, e a tendência é aumentar, a tendência é aumentar. E todo aquele que tem sede, beba, se atira no rio, porque você vai beber essa água, e aonde você for, você vai levar ela no nome de Jesus, amém? Queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Estou vendo um rosto novo aqui. Nome da senhora? É mesmo? É que a senhora ficou mais jovem, pronto. Me saí bem. Glória a Deus. Deus fez uma geral nela, enquanto ela dormia. Que o Senhor te abençoe, amém. Glória a Deus. Fábio, tudo bem, Fábio? Temos aí o Fábio também, que Deus te abençoe. Vamos ler essa porção da palavra do Senhor, muito interessante. Capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: e ao terceiro dia, fala comigo, terceiro dia. Fala de novo, terceiro dia. Fala de novo, terceiro dia. Agora fala assim: hoje é o meu terceiro dia. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho, Jesus. Eu acho que ela bebia um vinhozinho, viu? Eu acho que ela tomava um vinhozinho. Ela foi a única que se manifestou. Não tem vinho, Jesus. E Jesus ainda fala assim: mulher, que tenho eu contigo. Eu acho que ela tomava um vinhozinho, não sei não. Jesus chamou a atenção dela aqui, irmãos. Aqui, ó, olha aí, ó. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando eu for, você bebe. Estou brincando. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. Está querendo dizer medidas de água, tá? Disse-lhe Jesus: enchei-as de água, essas talhas, e encheram-na até em cima, e disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre Sala, e levava. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Uma coisa que eu tenho percebido. Os milagres que Jesus operou foram coisas muito simples. Cuspia no olho do cara. Ele cuspiu no chão, fez um lodo, e passou no olho do cara. Ainda bem que o cara era cego, né? Porque nos dias de hoje, se alguém fizer isso, irmãos, é capaz de tomar um tapa na orelha. Jesus é inteligente demais. Ainda bem que ele fez isso só com o cego. Ele não fez isso com o aleijado. Ele fez isso com ninguém. Mas ele cuspiu no chão, fez um lodo, uma lama, e passou no olho do cara. E ele disse assim: vai lá e lava. Aqui, Jesus ele pede para encher uns vasos de água. Simplesmente ele fala: enche os vasos de água até em cima. Olha o que Jesus fala. Ele orou? Jesus orou? Não. O que ele falou? Vai lá e leva para o mestre Sala. Ou seja, fala para ele provar. Só do fato dele dar uma ordem e o povo fazer, aconteceu. As coisas que Jesus fazia eram muito simples. É isso que eu tenho tido entendimento em relação a curas. No Brasil, tem momento que a gente, muita gente, irmãos, é muita gente. Eu falei para vocês que teve um culto que a gente começou 7h30 da noite, terminou 1h30 da manhã, né? Vocês vão ver nesses aqui agora que nós vamos lá. Vocês vão ouvir. 1h30, 2 horas da manhã. Escuta. Nesse que terminou 1h30 da manhã, nós saímos de lá 3 horas da manhã. Então tinha muita gente para orar. Muita gente. Tem hora que a gente fala, a mulher começa a falar, o homem começa a falar, não, só me fala o que é, o nome o que é a enfermidade, a dor, onde que é e acabou. Senhor, no nome de Jesus, nós quebramos essa enfermidade. Irmãos, teve um senhor que nós fomos orar por ele. Eu lembro no apóstolo Josué, um senhor, ele falou acho que umas 3 enfermidades que ele tinha, e 2 coisas estavam doendo nele. E nós oramos por ele. Assim que nós oramos por ele, assim, mas foi muito rápido, irmãos. 4 palavras, 5 palavras.
Esse homem virou as costas e saiu andando. Falei, moço, volta aqui, volta aqui, volta aqui. O que foi? Ele falou, o que foi? Eu falei, ué, onde o senhor vai? Ele falou, já não está doendo mais. Eu falei, ué, o que você quer? Ele falou comigo, o que você quer? Eu falei assim, o senhor já vai embora? Ele falou, ué, eu já não estou mais sentindo mais nada, eu estou curado, tchau. Às vezes a gente pensa que o negócio tem que ser aquela oratória, aquelas palavras que quase ninguém entende, porque isso vai mexer com o esôfago ou com o ego da pessoa, e a pessoa vai ficar mais aberta, vai ficar mais sentimental e vai sentir um arrepio, e aí ela vai receber a cura. Jesus não pensava nada disso, nada disso. Ele cuspia mesmo no chão, fazia o lodo, passava no olho do cara. Aí enche esse negócio de água aí, encheu? Aí todo mundo esperando assim. E olha, isso não é só até hoje não, nos dias de antigamente também era assim, tá? Porque Naamã, quando chegou diante do profeta, o profeta disse para ele assim, vai e se lava no rio Jordão 7 vezes. Olha só, irmãos, ouvir e obedecer, é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria, é ouvir e obedecer. Filho, quando não ouve o pai e não obedece, quebra a cara. Homem e mulher de Deus, quando não ouve a Deus e não obedece, apanha. Apanha, passa coisas na vida que não precisava passar. E depois começa a chorar. Por que comigo? Você que fez. Você fez por onde? Então chega o servo de Eliseu e diz assim para Naamã, Naamã, o negócio é o seguinte, vai lá no Jordão e se banha 7 vezes. O que Naamã falou? Ah, não. Cadê o profeta? Eu pensei que o profeta ia vir aqui, colocar a minha na minha cabeça, orar, pular, sapatear, falar em língua, fazer alguma coisa. E ele vai me mandar lá no Rio Jordão me banhar 7 vezes? Não. É igual Jesus. Jesus ele chega para os discípulos, manda todo mundo encher 4 talhas, 6 talhas, sei lá, enche as talhas de água, e depois que encheu, todo mundo ficou olhando para Jesus, esperando Jesus orar. Provavelmente ele estava tudo de olho fechado. Mas Jesus começa a orar. E Jesus deve ter olhado para ele e falou, por quê? Por que eu tenho que orar? Aonde está escrito que na Bíblia você tem que orar? Espera aí, calma, não estou dizendo que a Bíblia não diz que a gente não tem que orar. Estou falando por certas coisas que Jesus fez, ele não orou. Ele simplesmente falou. Autoridade. Ele simplesmente falou. É aí que a gente perde muitas vezes. Ah, não estou sentindo de orar. Orar às vezes não é sentimento, é necessidade. Às vezes há uma necessidade de você falar. Ou então não vai orar, mas fala, abre a boca e fala. Faz igual Jesus. Enche essas talhas de água e manda. Jesus, você não vai orar? Não, já está feito, pode levar. Ah, mas você não tem que fazer aquela oração que todo mundo vai dizer, uau. Não é o milagre que vocês estão esperando? Não é o milagre que vocês estão querendo? Não é a água transformada em vinho? Então me obedeça. Princípio da sabedoria. Ouvir e obedecer. Naamã foi curado por quê? Reclamou ou não reclamou? Deve ter falado um monte de besteira. Ah, e ele diz, está escrito na Bíblia, porventura não existe rios melhores em Fapá? Não existe outros rios melhores, justo em Damasco. Irmãos, quem conhece São Paulo? Rio Tietê. Antes de ser despoluído, poluído, tudo que saía das casas de São Paulo, Rio Tietê. Isso era Rio Jordão antigamente, tá? Será que Deus não queria tratar com aquele homem? Será que Deus não queria mexer com o ego, com o orgulho daquele homem? Mas não importa, irmãos. Se Deus tiver que mexer no nosso ego, no nosso orgulho, para nos dar uma cura, cabe a nós ouvir e obedecer. Quem ouve e obedece, é curado. Quem ouve e obedece, recebe milagre. Você vai ver que até para receber milagre, você tem que ouvir e obedecer a Deus. Os leprosos que chegaram diante de Jesus, eles foram até Jesus. Diz a Bíblia, que em alguns casos Jesus foi por pedido de servos, mas a maioria foram até Jesus.
Hoje o povo está muito folgado, quer que Jesus vá lá. Só quer que Jesus vá lá e faz, né? Não quer nem se dar o luxo de vir mais. Mas eles tiveram que vir até Jesus. Eles tiveram que chegar até Jesus. E 10 leprosos foram curados. Tudo bem. 9 foram embora. A ingratidão existe. Mas Jesus não se preocupou com os ingratos. Ele se preocupou com o grato. Um grato que ficou. E disse assim, que deu os outros? Ah, então deixa para lá. Agora uma coisa eu vou te falar. Você que veio aqui, você que entendeu que o maior milagre é a salvação, sua história mudou hoje. Lemos o 6, o 7, Jesus lhe disse, encheia de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8, e disse-lhes, tirai agora, e levai o mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou da água, feita vinho, não sabendo de onde viera, sem saber, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, que todo mundo está bêbado, então o inferior vem, mas tu guardastes até agora o bom, o melhor vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Versículo 1, terceiro dia fala sobre dia de ressurreição, dia de milagre. E aqui, o Senhor, juntamente com os seus discípulos, são convidados para um casamento. E neste casamento, aconteceu uma situação. Isso aqui também é muito bom a gente parar para pensar, porque relacionamento, quando Jesus entra, a Bíblia diz o seguinte, no Antigo Testamento, que um cordão de 3 dobras não se rompe. O marido é uma dobra, a mulher é a segunda dobra, Jesus é a terceira dobra. Eu não estou falando o terceiro, o primeiro ou o segundo em termos de menosprezar, jamais. Nós estamos falando do seguinte, que quando uma união, uma unidade, um casamento, um relacionamento, se Jesus não for convidado, há uma probabilidade muito grande dessa corda se romper. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe. Pode acontecer o que for, pode vir o vento forte, pode vir o furacão, pode vir as dificuldades, mas não se rompe. E nós entendemos que essa terceira dobra é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus ele entra na história de um casal, meus irmãos, você pode ter certeza, pode vir o inferno, não separa, não separa. E tu, porém, vai até o fim. Terceiro, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado? Ainda não é chegado? Agora, olha que interessante. Depois disso, Jesus começa a trabalhar sem falar. Você parar para pensar, houve um silêncio aí, Jesus não fala mais. Ele começa a trabalhar. Isso que é o interessante de Jesus. Quando nós colocamos para Ele as nossas situações, nem sempre Ele vai falar. Não, porque Deus fala tudo aos seus profetas. Mentira. Mentira.
Deus não fala tudo aos seus profetas. Sunamita tem um filho, seu filho morre, ela vai até o profeta Eliseu, e quando chega diante de Eliseu, Eliseu manda Geazi, e Geazi vai lá falar com ela, e ela não fala nada. Geazi chega perto de Eliseu e diz: por que ela está tão assim, tão chorosa, está tão desesperada? O que Eliseu diz? Não sei, porque Deus não me revelou. E quem era Eliseu? Grande profeta do Senhor. Tem coisas que Deus faz, Ele dá uma promessa, mas Ele não te dá os detalhes da promessa. Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, que manda leite e mel. Abraão creu na promessa, e o que ele fez? Eu vou. Senhor, onde que é a terra? Abraão, sai, o resto é comigo. Seu papel é obedecer. Primeiro ele ouviu, depois ele obedeceu. Princípio de sabedoria: ouvir e obedecer. Quando tomamos multa pela rua, por que tomamos? Não obedeceu. E não adianta culpar o guarda, culpar o vizinho, culpar o cara que saiu do nada. Não adianta. Não adianta. E sabia do limite. Ouviu, mas não obedeceu. Aí o polícia para e diz assim: sabe por que eu te parei? Não. Eu? O que eu fiz? Você está numa zona de escola, piscando, todo mundo parado, só você passou a 40. Ah, é? Querendo ou não, às vezes a gente sabe do bem que deve fazer, mas não faz. E a Bíblia diz que peca. E não adianta a gente apontar para ninguém. Porque quando a gente aponta para um, tem 3 apontando para nós. Princípio de sabedoria: ouvir. Sabe o que eu mais acho interessante em Jesus? Que se você parar para pensar, houve uma situação nesse casamento e faltou o vinho. E a pior coisa no casamento de antigamente que poderia acontecer era faltar vinho. Era a pior coisa numa festa de casamento dos antigos. Não poderia faltar vinho de forma alguma. Só que esse noivo e essa noiva foram muito inteligentes, eles convidaram Jesus. Eu não vou dizer para vocês que talvez possa não faltar nada na nossa vida. Eu não vou dizer para vocês que nós nunca vamos ter falta de nada. Quando o Senhor diz que nós nunca teremos falta de nada, Ele está querendo dizer o seguinte: você não vai morrer de fome, não. Você não vai morrer de fome. Se tiver que fazer nascer uma árvore de fruta dentro da tua casa, da noite para o dia, para você comer amanhã de manhã, Ele faz. Ele faz, irmãos. Não limite Deus. Não limite Deus. Ele tem poder para fazer muito mais. Se Ele tiver que ligar para alguém do céu e falar: olha, o negócio é o seguinte, vai lá na rua tal, casa tal, fulano de tal, e deixa uma cesta básica com coisas lindas e maravilhosas. Ele faz. Então, eu não estou dizendo que, porventura, a gente não vai ter falta de nada na nossa vida. Podemos passar por desertos na vida. Mas se Jesus, Ele é convidado especial na nossa vida, você pode ter certeza, nós estamos conectados com Jeová Jireh, o Deus da providência. O que você tem que fazer é descansar em Deus e esperar
Porque no tempo certo, na hora certa, Ele vai prover o que está faltando. E aqui nessa situação, vinho era algo muito importante para aquele casamento, porque o vinho, na verdade, se você olhar para o original, ele representa alegria. Ele representa algo novo. Ele representa bonança. E o que estava preciso, o que um casal, uma família mais precisa é o quê? Paz, alegria. E agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Acabou, não temos, vai ser uma vergonha, vai ser um vexame. Agora, olha o que Jesus faz. A mãe de Jesus começa a falar com ele e fala: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada minha? Ora, logo em seguida ela diz assim: tudo que ele mandar, façam. Tudo que ele mandar, façam. Para que o milagre aconteça, precisa ter unidade, precisa ouvir e precisa obedecer. Se Deus tem feito milagres nessa casa, é porque tem havido unidade. Se Deus tem feito milagres na sua vida, é porque as orações têm sido ouvidas. E você também tem ouvido a voz de Deus, e você tem obedecido. É por isso que Deus tem operado milagre na sua vida. Você entendeu o que eu estou dizendo? A unidade é que faz, é que mexe com o coração de Deus ao ponto dele manifestar o milagre. Agora, se você continuar a leitura, versículo 5: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma delas tinha 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei-as até em cima. E encheram até em cima. Se eles não enchessem até em cima, não aconteceria o milagre. Se Naamã não se banhasse 7 vezes no Jordão, não aconteceria o milagre. Por isso há uma necessidade muito grande de nós ouvirmos a Deus e obedecer. Nós precisamos entender o que é ouvir a Deus e obedecer. Se eu não ouvir a Deus, eu não chego onde Deus tem para mim. Se eu não obedecer a Deus, eu não alcanço a promessa. E perco o manto. E perco o manto. Esse povo, primeiro que nós temos que entender, eles obedeceram porque tudo que Jesus falou, eles fizeram. O que você quer, Jesus? Quer que pegue as talhas? Pegamos. E agora? Enche de água. Já tem um pouco, Jesus. Enche de água. E eles encheram. Assim que eles encheram, Jesus disse assim: tudo bem, está resolvido o assunto, pode levar. O povo em unidade, a igreja em unidade, o milagre acontece. Versículo 10, final: mas tu guardastes até agora o bom vinho. Ou seja, você fez diferente de todo mundo. Jesus vai fazer muito mais diferente do que você possa imaginar. Ele tem poder e autoridade para surpreender as tuas expectativas. Ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que você pede, do que você possa imaginar, porque Deus está acima de todas as coisas. E aqui esse versículo nos fala algo que nós precisamos parar para pensar. Tu guardaste até agora o bom vinho. Todo mundo serve o ruim primeiro, depois o bom. Mas você guardou o melhor. O que você tem é o melhor. Você acha
que Deus não tem reservado, guardado para você o que há de melhor? Fala comigo, Deus tem o melhor para mim. Se você não casou ainda, é porque Deus tem o melhor. Se você já casou, agora vai até o fim, chupa essa manga. Mas é só comer o miracle fruit. Olha que legal, olha, Jesus é demais, né? Você conhece o miracle fruit? Miracle fruit é uma frutinha, desse tamanhozinho assim, vermelhinha, que você come ela por durante quase 1 hora. Você pode chupar limão, que parece laranja-lima. Tudo que é ácido, azedo, fica doce como mel. Jesus na nossa vida torna qualquer limão docinho e maravilhoso. É ou não é? Mas também não sai pegando qualquer tranqueira por aí, não achando que Jesus vai dar jeito não, viu? Não é também assim não, cuidado. Você pode quebrar a cara. Não é que Jesus não dá jeito, porque Jesus só dá jeito na vida de quem quer que dá jeito. Porque tem gente que não quer mudar. E como eu disse, às vezes as pessoas não querem mudar, é muito mais fácil mudar do ambiente que ela vive do que ela mudar de vida. Vive fugindo, vive fugindo, vive fugindo. Mas infelizmente muitos são igual Caim, tem uma marca na testa. Onde vai todo mundo descobre. Não adianta, irmãos. O negócio é mudar de vida. O negócio é mudar de vida. Sabia que Deus fez uma marca em Caim? E aonde ele fosse, todo mundo sabia que ele era Caim. Mas Deus tem poder para mudar. Quem quer mudar? Levante sua mão direita. Fala assim, em nome de Jesus. Hoje é o meu 3º dia. E hoje eu vou receber o meu milagre. Glória a Deus. Tu guardaste até agora o bom vinho. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando eu ouço falar esse versículo, me vem muito à minha memória, casa, templo do Espírito Santo. Você, eu. Entende isso? A Bíblia diz que nós somos moradas de Deus, nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não existe um ser humano que se entrega a Jesus Cristo e a sua vida não muda. Não existe. Você pode falar 100% para uma pessoa, dizer assim, olha, se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai mudar a tua história. Se ele não mudar a tua história, você me fala que eu vou para o mundo junto com você. Pode falar. Se essa pessoa voltar e falar assim, olha, Jesus não mudou a minha história nem minha vida. Não, então é porque você não entregou a sua vida para Jesus. Porque se você entregar de verdade, ele muda. Jesus só muda a vida de quem se entrega. Então, quando o Senhor, ele entra na nossa vida, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, quando nós falamos a glória da segunda casa será maior do que a primeira, nós estamos querendo dizer o seguinte: a casa primeira sem Deus, a casa segunda com Deus. Quando Deus entra, a glória dele se manifesta. E aqui o que ele está querendo dizer? Você sempre tem um melhor. A tendência de um ser humano quando anda com Deus não é piorar não, é melhorar. É melhorar. Se a vida do ser humano não está melhorando, é porque não está andando com Deus. Pode estar andando com a igreja, pode estar andando com o irmão, pode estar andando com todo mundo por aí, mas não está andando com Deus. Tem que haver mudança, tem que haver melhora. Porque Jesus, quando ele entra na festa, o milagre acontece. Alguma coisa tem que acontecer. É questão de dias, é questão de horas, é questão de segundos, é questão de meses. Mas uma coisa é fato, nós precisamos aprender com Abraão, o que é obedecer a Deus, ouvir obedecer, e ainda que seja custar Isaac na nossa vida, a gente obedece. Irmãos, imagine se Deus chegar para você e te pedir um Isaac, uma coisa tão importante na sua vida, se muitas vezes você não entrega nem 1 hora da sua vida.
enquanto mais Isaac. Para uma pessoa me entregar Isaac, tem que ouvir a Deus demais. E tem que obedecer. A fé deste homem foi tão grande, que lá em Hebreus está dizendo o seguinte, que ele entregou Isaac sabendo que Deus o ressuscitaria. Isso é fé. Mas a fé com princípio de obediência. Porque não tem como você expressar fé se não houver obediência. Entrega o teu carro. Tem que obedecer. Estou pedindo não, irmãos, eu tenho o meu. Aqui a gente não pede carro, não. Teve um lugar aí que eu ouvi dizer que pediram o carro. Irmãos, vamos até parar com essas conversas, deixa para lá. E o princípio da obediência é algo que mexe demais com o coração de Deus. Mexe muito com o coração de Deus. Ao ponto dos céus abrir e o inferno inteirinho ouvir, todos os demônios, principados e potestades, ouvir Deus falar assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Guarda essa pergunta no seu coração e vai com ela para casa. Deus poderia falar isso com você hoje? Deus poderia falar isso com você hoje? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí diz a Bíblia, Jesus foi fiel até a morte. E a morte, porque morrer não era problema não, irmãos. Entenda o versículo. Jesus foi fiel até a morte. E a morte, morrer não era o problema não. O problema é morrer na morte de cruz. Você parou para pensar nisso? Jesus, ele foi fiel até a morte. E a morte de cruz. A morte de cruz era pior que a morte. Era a pior morte que tinha. Será que nós temos condições de ouvir o céu se abrir e dizer: este é meu filho amado em quem tenho prazer? Eu tenho prazer de andar com ele. Eu tenho prazer de estar dentro dele. Eu tenho prazer de ir no trabalho com ele. Eu tenho prazer de falar através da boca dele, porque só fala a verdade. Só fala coisas que edificam. Você já pensou, você poder caminhar em todos os lugares e esse cara chamado Jesus está com você? Hein? Você parou para pensar? Jesus está comigo. Jesus está comigo. E diz a Bíblia que quando Jesus está conosco, ele vai na frente. Ele vai na frente fazendo o quê? Isaías: endireitando os caminhos tortos. Você sabe o que significa isso também? O que é um caminho torto? Se ele endireitar, você vai mais rápido. Pensou nisso? Endireitarei os caminhos tortos. Você vai andar mais rápido, reto, direto no que Deus tem para você. Qual é o princípio? Ouvir, obedecer. Quem ouve e obedece, Jesus vai na frente e endireita os caminhos tortos. Você vai andar mais rápido. Você vai chegar mais rápido no que Deus tem para você. E ninguém vai poder te parar no meio do caminho. Nem Tobias, nem Sambalate, nem inferno, nem demônio, nada. Nem mal olhado, nem isso, nem aquilo, nem pé esquerdo, nem direito. Nada disso vai parar você. Porque Jesus está indo na frente. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Você sabe quando acontece o milagre? Guarda isso, tá? Para você entender o que está acontecendo na sua vida e nessa casa. Ouça isso. Está dizendo assim, que assim Jesus começou a manifestar o seu ministério
de milagres, manifestando a sua glória. Significa que sempre que acontece um milagre, é a manifestação da glória de Deus. Você já parou para pensar o que Deus tem feito nesse lugar? Se milagres têm acontecido, é porque a glória de Deus tem se manifestado. A glória de Deus. Se um milagre acontece, é porque o manto de glória dele está passando no nosso meio. Amém? Eu profetizo uma glória maior sobre a sua vida. Um tempo de milagres maior sobre a sua vida. Nós estamos vivendo o ano da igreja do Senhor. Lembra que nós falamos desde o início? Esse ano será o ano poderoso na presença do Senhor. O ano da igreja do Senhor. Não se preocupe com o que pensam, com o que deixam de pensar, com o que falam. Você não é produto do que pensam, do que falam. Você é produto daquele que morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Você é lavado, você é remido, você é marcado, você é ungido, você é separado por Jesus Cristo de Nazaré. E Ele em ti é a esperança da glória dessa terra. Cristo em ti é a esperança da... A Bíblia diz que a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Homem e mulher, ungido e ungida, se manifeste na presença do Senhor. Deixa Deus se manifestar através de ti. Deixa Deus operar um milagre na sua vida. Se há uma necessidade de Deus tirar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que era triste, tudo aquilo que era sem cor, sem cheiro, sem vida, que é água, o Senhor vai transformar em vinho e a sua história vai mudar. E as pessoas vão ver que Deus em você é diferente e Ele tem poder para mudar a sua vida e de quem chega perto de você. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Grupo de louvor, rapidamente. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu estava andando no meu shopping ontem à noite. Eu falei ontem à noite porque é escuro lá, né? Até eu chegar na luz é escuro. Então eu pego a lanterna do celular e vou. Mas como eu já andei ali durante 10 anos, todos os dias, às vezes 3, 4, 5 vezes no dia, de noite, eu já sei o caminho. Às vezes eu vou dentro do meu quarto, eu fico pensando, eu penso, irmãos, como é que um cego se sente? E eu no escuro tentando, eu desligo todas as luzes, eu dou a volta pela cama até chegar lá, eu consigo andar sem tropeçar em nada. Eu falei, se o cego deve ser assim, ele passa tanto por esse caminho que ele já sabe tudo. Ele só não vê. E assim eu fui no meu shopping, só que eu caí do cavalo. Tinha um pneu que eu tinha colocado lá e eu tropecei no pneu e caí, tinha pressure clean, eu caí por cima dela. Só que quando eu caí, eu fiquei envergado, eu fui pôr a mão no chão, essa mão aqui fez assim, só que levantou. Ontem eu não conseguia levantar esses 2 dedos. Pode ver que está inchado esse dedo aqui, ó. Falei, mas eu sou dizimista, o Franzão não vai ganhar meus $200. Ele não vai ficar com os meus $200. Ontem eu não conseguia fazer assim com a mão, irmãos. Doía demais. Dormi com a pressão. A aliança não mexia no dedo, porque inchou os 2 dedos, esse e esse. Fui trabalhar do mesmo jeito, ontem. Fui trabalhar hoje. Só que hoje foi pauleira. Eu tive que pegar a chave com a mão, o martelo, tudo, e mexer com a mão. Irmãos, por Deus do céu, eu só sei que ele está inchado, e eu não consigo dobrar muito por causa que ele está inchado. Mas eu não estou sentindo mais nada. Na hora, irmãos, eu falei, alguma coisa aconteceu. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? A gente ora por milagre, Senhor, no nome de Jesus. Eu umas 3 vezes no carro, fui orando, fui repreendendo. E vou continuar trabalhando. E continuei. Hoje estava doendo muito de manhã, principalmente da mão que eu mexia. Irmãos, perfeitamente. Talvez o plano de Satanás era quebrar meu braço, quebrar minha mão, machucar meu rosto. Irmãos, tem hora que se alguém passar perto vai falar que eu sou louco. Como a mãe de Samuel. Essa mulher está bêbada. Eucana, né? Está bêbada. Essa mulher é louca. Não, Senhor, eu não estou bêbado, não estou louca, não. Eu estou falando com meu Deus.
E às vezes eu estou dentro ali do shopping, meu irmão. Eu começo a falar: Satanás, você perdeu, você queria, o seu plano foi falido, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Teve um dia que passou um escurinho que trabalha no ferro velho de frente, e eu orando e guerreando, e passando pelo meu shopping, eu acho que eu estava orando com alguém no telefone. Esse cara parou e ficou assim, ó. Quando eu vi ele, eu comecei a olhar para ele e falar, ele pegou, abaixou a cabeça e foi andando. Eu continuei orando, ele pensou assim, falou: eu vou sair daqui. Hoje ele me vê: ei, how you doing? Esse cara deve ser louco, né? O vizinho deve falar alguma coisa. Ele deve falar alguma coisa. Às vezes eu estou orando ali, repreendendo, aí o cara do outro lado: ei! Eu não estou nem aí com ninguém, irmãos. Eu não quero nem saber de ninguém. Eu sei de uma coisa, que eu não vou deixar Satanás entrar no meu território. Isso eu não deixo. Não deixo. Ele tem que ir embora. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo de Nazaré. Não estou dizendo para você que eu sou intocável. Jamais eu vou dizer isso. Porque o dia que Jesus quiser, Ele toque, me jogue, faz o que Ele quiser. Mas eu tenho direitos no mundo espiritual. E eu vou exigir esses direitos. Eu vou exercer esses direitos. Só que é o seguinte: Jesus, Ele tinha autoridade. E a autoridade dele consistia em ouvir o Pai e obedecer. Irmão, você quer ser bem sucedido com Deus? Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Não tem como você não acertar se você ouvir e obedecer. Não tem como você não ser um homem e uma mulher tremendamente usado por Deus, ungido, se você ouvir e obedecer. O manto vem, o manto vem. Eu quero te dizer algo. O manto de Elias existe até hoje. O pastor Benihim foi fazer uma cruzada no Brasil. E nessa época, eu estava no Brasil. O pastor Antônio Cirilo tentou falar comigo, não conseguiu, ele me mandou uma mensagem. E ele disse assim: Rogério, entra em tal site e veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. E o Antônio Cirilo é um homem de Deus, ungido de Deus também, um adorador. E quando eu ouvi, o Benihim estava dizendo assim: eu quero dizer para vocês, Brasil, escute o que eu vou te falar. Benihim, falando assim: Brasil, escute. O manto de Elias está vindo sobre o Brasil. Eu não estou falando para você que eu acredito que o manto de Elias existe até hoje por causa que o Benihim falou, não. Não. Porque eu entendo que a herança espiritual, ela não morre. A herança espiritual, ela não morre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O manto que estava sobre Elias passou para Eliseu. De Eliseu deveria ser para Geazi. Geazi não fez conta, foi para outro. Mas o manto continua. Eu tenho uma irmã que ela é pastora em Portugal. Eu acredito que já há mais ou menos uns 35 anos. Eu tenho 25 de América, ela já era pastora lá. Acredito que 35 anos. Quando ela foi no Brasil uma vez, o cara que fuma, ele acha que ninguém sente o cheiro, né? Porque ele já está tão acostumado com o cheiro que ele acha que ninguém sente o cheiro. E eu tinha o costume de deixar maconha enrolada no papel e colocar dentro da carteira. E acredito que todo mundo sentiu o cheiro, só eu que não, né? E a minha irmã sentiu o cheiro, abriu a carteira, estava lá. Ela pegou o papel, desembrulhou e escreveu uma mensagem para mim, irmãos. Uma mensagem profética. Quando eu vou abrir a carteira, que eu vou pegar o baseado para fumar, eu tive que ler aquilo. Quem disse que eu consegui fumar? Eu tive que jogar fora. A mensagem nunca saiu da minha mente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia.
ela consegue ver o raio-x da vida da pessoa, essa intimidade que ela tem com Deus. Um belo dia eu estava aqui nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar, e ela chega para mim, no outro dia que eu tinha aprontado muito na noite anterior, muito, aqui na América. E ela chega para mim e diz assim: olha, Deus manda te dizer que Ele perdoa tudo que você fez ontem. Ele está te purificando, Ele está te dando mais uma chance. Ah, irmãos, aquilo foi uma bomba. Aquilo foi uma bomba no meu coração. Ali começou o trabalhar de Deus. Ali começou o trabalhar de Deus. Se ela ficasse calada, talvez não haveria um impacto na minha vida. Entendeu agora por que Tobias e Sambalate e Jezabel tenta calar os homens e as mulheres de Deus? Porque eles sabem que quando você fala, de quem você ouve e obedece, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Por isso que ninguém gostava de João Batista, porque João Batista falava e falava como louco. E ele não parava de falar. Tentaram calar Jesus todo o tempo, foi ou não foi? Porque sabia que ele falava do Pai. Guarde isso no seu coração. Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Quer ser uma pessoa tido como sábio ou sábia? Aprenda a ouvir e a obedecer. E você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. E se Deus falar casa, casa. Se Deus falar não casa, não casa. Porque senão você vai ser a pessoa mais triste da face da terra. Se Deus falar para você, fica na América, fica. Se Deus falar para você, vai embora, desaparece, vai correndo. Não existe melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. A sua maior paixão, o seu maior amor, tem que ser servo de Deus. Tem que ser Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Só que infelizmente hoje as pessoas mudaram. A justiça delas é julgar todo mundo, é falar de todo mundo, é achar que está certo na vida de todo mundo, quando na verdade nem mesmo a dela está certa. Isso não é justiça, isso é ser injusto. Justiça é procurar fazer as coisas certas. Bem-aventurado é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Irmãos, a Bíblia é cheia de prosperidade. A Bíblia é cheia de respostas. Basta você ouvir e obedecer. Medite na minha palavra de dia e de noite, para que seja manifesto a tua sabedoria a todos, para que todos te vejam como uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurado não é quem ganha dinheiro. Bem-aventurado é quem ouve Deus e obedece. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Pode adorar.
Santo é o nome do Senhor. Eu quero orar por coisas diversas hoje. E precisa de milagre na sua vida conjugal. Você que precisa de um milagre no seu casamento. Você que precisa de um milagre na sua vida espiritual. Você que precisa de um milagre na sua casa, nos seus filhos. Você que precisa de um milagre no seu trabalho. Você que precisa de um milagre no seu corpo físico. Tem gente que precisa de um milagre aqui na sua vida, no sentido de quebrar maldições. Escute isso, você que está aqui, ouça isso. É com você que Deus está falando. Deus manda dizer que na sua vida pode ser diferente do que foi com os teus antepassados, ou com os teus pais, ou com a tua casa. Você que precisa de um milagre nesses espíritos familiares que tentam fazer com você o mesmo que fez com a tua família e com a tua casa, isso pode ser quebrado. Espíritos geracionais. Você que precisa de um milagre nessa nação. Você que precisa de um milagre, alguém que você ama muito, que está em outra nação. Você que precisa de um milagre judicial, em termos de corte, de leis. Vem aqui na frente rapidamente, que eu quero orar por vocês. Pastor, o senhor não citou, eu não consigo lembrar de tudo. Mas você que eu não citei, você precisa de um milagre na sua vida, vem à frente. Quero orar por você também. Você que quer mudar e muitas vezes não consegue na força do seu braço, hoje pode ser o seu terceiro dia. Deus pode mudar a sua vida e a sua história, e você quer, vem aqui na frente. Sabedoria é ouvir e obedecer. Que o Senhor possa hoje agir na sua vida de uma maneira sobrenatural. Antes de nós recebermos este milagre da parte de Deus, eu quero falar algo com você. Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor por alguma coisa. Talvez você precisa pedir perdão porque você ouviu Deus e não obedeceu. Talvez você precisa pedir perdão porque de alguma forma você murmurou com Deus. Talvez você precisa pedir perdão porque de alguma forma você blasfemou contra Deus, lutou contra Deus, quando na verdade com Deus a gente não tem como lutar, a gente tem que ouvir e obedecer. Então eu quero te convidar a neste momento, você com a sua boca, você confessar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão quando eu não ouvi as autoridades, quando eu não ouvi a tua voz, quando eu não obedeci a tua palavra. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por ter guardado esse sentimento contra o Senhor, contra alguém, por não perdoar alguém, quando na verdade eu também necessito do perdão. Nós não temos o direito de prender ninguém, nós não temos o direito de não perdoar ninguém, porque nós precisamos ser perdoados por Deus. Nós não fomos chamados para sentar no trono
e julgar ninguém, porque todos nós seremos julgados. Se porventura você algum dia desejou o mal de alguém, ou tentou na sua mente, no seu coração, ficou com raiva, com ódio de alguém, este é o momento de você também dizer: Pai, eu te peço perdão por ter acumulado esse sentimento no meu coração. Eu te peço perdão, Senhor, por ter me sentido rejeitado, rejeitada pelos meus pais, pela minha família, por aqueles que me amavam. Senhor, eu te peço perdão, meu Pai, porque eu não fui, meu Deus, uma pessoa fiel. Senhor, eu errei, eu falhei, eu fugi, Senhor, da tua palavra. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te convidar a este momento, você se alinhar com os céus e pedir perdão, Senhor, seja lá do que for, para que nada venha impedir o milagre de Deus na sua vida. Amém? Amém? Então eu vou te dar aí 1 minuto para você orar com Deus, para você falar com Deus e pedir a Ele perdão, para seja lá o que for, para que neste momento o Senhor possa alinhar a sua vida com os céus e liberar uma palavra de vitória sobre ti, porque hoje você vai receber o teu milagre, pelo poder que é no nome de Jesus, e nada vai poder impedir ou roubar o que Deus tem para você. Vamos pedir perdão, Senhor, vamos falar com Deus. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te pedir neste momento, que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue, que o Senhor venha passar sobre nós, meu Deus, a tua onipotente mão, e arrancar de nós tudo aquilo que não é do Senhor, que todo corpo estranho, que tudo aquilo que não te edifica, que tudo aquilo que não te glorifica, o Senhor possa jogar por terra nesta noite, meu Pai, e faça, Senhor, algo novo em nossas vidas. Nós exaltamos, bendizemos o teu nome e cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem poder para perdoar pecados. Eu vou dizer algo para vocês aqui, eu quero que você ouça e entenda o que eu vou falar. Aquele centurião, quando ele foi interferir e foi pedir diante de Jesus, Jesus curou aquele enfermo antes mesmo que o centurião chegasse lá na casa. Se você está alinhando o seu coração com Deus neste momento, eu quero te dizer algo: o seu milagre vai te surpreender antes mesmo que você possa chegar. Você vai ver que Deus operou um milagre na sua vida. Aqueles que são por enfermidades, eu quero que fique aqui na frente rapidamente. Que estão aqui, que precisam de um milagre em relação a alguma enfermidade. Se tem alguém, vem na frente. Se não tem, glória a Deus. Ainda que seja por alguém, ou que seja por você, que venha aqui rapidamente. E aqueles que estão aí, eu queria te pedir que você continuasse orando, adorando e glorificando o nome do Senhor, enquanto o grupo de louvor vai estar liderando essa canção, amém? E vamos adorar o Senhor.